E ali os dias foram passando, dosagens de medicamentos muito fortes que eu tomava, onde eu comecei a ter rigidez em várias partes do corpo. Chegou um tempo que eu não conseguia falar, não conseguia abrir minha boca, meus braços ficaram rígidos, minhas mãos ficaram tortas, e a situação foi ficando cada vez pior. Até que um dia, num sábado, eu olhei, deitado, olhando para o teto, eu falei: Senhor, hoje é sábado, 3 horas da tarde, era a hora do meu grupo de visita reunir para nós visitarmos os enfermos. E hoje eu estou aqui, deitada em cima de uma cama de hospital, ninguém vem me ver, eu estou sozinha. E eu falei: Senhor, qual é o plano do Senhor para a minha vida? Alguma coisa o Senhor tem que ter para mim. Então, eu agradeço a Deus, porque desde que eu nasci, eu acredito que o Senhor já tinha um plano, né, de salvação para a minha alma, para a minha vida. Eu sou filha de um pastor, e quando eu nasci desenganada pela medicina. O máximo que eles me deram foram 48 horas de vida. E o meu pai me tirou de dentro do hospital, assinou um termo de responsabilidade, e me tirou do hospital e me levou direto para o altar, entregou minha vida nas mãos do nosso Deus. Eu agradeço a Deus porque, né, Deus sabe de todas as coisas, por permissão dele os meus pais vieram a se separar, e eu cresci afastada do meu pai. E esse testemunho, na verdade, é porque domingo passado, né, teve o culto falando, né, a parte do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. E a ausência do meu pai, a ausência paterna, fez com que eu criasse dentro de mim uma depressão muito grande. E a depressão, irmãos, ela nem sempre, a gente olha e a gente consegue enxergar estampado no rosto das pessoas. Muitas das vezes ela é silenciosa. E eu cresci com essa depressão. Eu sentia muita falta, mesmo sem ter convivido com ele, porque eu era praticamente um bebê quando eles se separaram. E quando eu fui para a minha faixa escolar, né, eu sentia falta. Então, chegava final de semana, na segunda-feira era o pior dia para mim, porque eu ficava sabendo que as colegas iam chegar e eu ficava pensando qual a história que elas vão contar de como foi o final de semana com o pai. E eu criava na minha cabeça uma história com o meu pai, eu imaginava como é ter um pai. E fui crescendo, guardando aquele sentimento, eu idealizava, eu imaginava e sentia muita falta do que eu nem havia vivido. Eu tinha saudade da presença do meu pai que eu não conhecia. O tempo foi passando, eu não sentia no direito de compartilhar daquele sentimento com a minha mãe, porque pela história eu achava que se em algum momento eu contasse para ela daquela tristeza que eu sentia, daquela saudade que eu sentia, eu poderia estar aborrecendo ela. Então eu fui guardando para mim. Em momento algum alguém poderia perceber que eu tinha depressão. Eu fui crescendo, comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava e eu me destacava muito no trabalho, na escola eu me destacava, estava sempre sorrindo, tinha notas boas, participava no trabalho, era chamada para fazer congresso, participar de congresso, representar a empresa. Mas quando eu saía de onde estavam as pessoas, eu desabava, mas eu desabava sozinha. Porque eu tinha para mim que ninguém podia saber da tristeza que estava dentro de mim. Eu não queria que as pessoas também se sentissem tristes de ver a minha história. Então aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande. Ao ponto que eu comecei a sair do trabalho e a minha fuga era ir para o museu. Eu andava entre as árvores ali e chorava. E o Senhor, por misericórdia dele, dentro do meu coração, ele já plantou uma fé muito grande, que eu sei que só pode vir dele mesmo. Então, contudo, eu sempre estava clamando e pedindo ao Senhor, falava: Senhor, tem misericórdia. Mas a dor de depressão é uma dor que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente descrever. É uma dor que é real, é uma angústia de morte que a gente sente. E é muito triste. O mais triste ainda é que hoje, mesmo um mundo tão evoluído, muitas pessoas não acreditam. A depressão é real, ela é uma doença, sim, é físico, é mental. Não é falta de Deus, porque eu sempre tive o Senhor na minha vida. Sempre tive a fé, eu sempre orei, eu sempre soube que Ele estava presente comigo. Então eu fui crescendo e aquele sentimento foi aumentando, aquela sensação foi aumentando muito.
Até que chegou o ponto que, no desespero que eu estava, eu não podia compartilhar com ninguém, eu não tinha amigos próximos que eu pudesse conversar e contar o que eu estava sentindo. Eu comecei a procurar por médicos. Eu ia no médico, ia no outro, ia num, ia no outro, trocava remédio. Até que um dia eu me cansei demais daquela situação, eu não dormia, eu passava dia e noite acordada. Eu via a lua chegar e via o sol amanhecer, porque eu não dormia, eu não tinha sono. Até que um dia eu comecei a pensar, se um dia eu destruir a minha vida, todo esse sofrimento, toda essa dor que eu sinto, ela vai acabar. E eu me sentia a pior pessoa do mundo naquela situação. Então eu falei, o jeito mais fácil de resolver tudo vai ser destruindo a minha vida. Não vou entrar em detalhes, mas chegou um dia que eu elaborei tudo e falei, vai ser hoje. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, irmãos, Deus é tão bom, que quando eu dei o primeiro passo para concluir aquele plano de suicídio, o Senhor enviou realmente um anjo que me segurou e me impediu de cometer aquele ato. E ali os dias, foram passando e eu vi que eu falei, eu preciso de um tratamento, eu preciso de fazer alguma coisa, não tem mais jeito, fica só indo e voltando, vai no hospital, consulta, volta, eu vou pedir para me internar. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu um dia saí da minha casa e bati na porta do hospital aqui da cidade, conversei com o médico, contei para ele tudo que eu sentia, tudo que eu tinha arquitetado, o suicídio que eu tinha tentado, e falei, doutor, eu estou vindo aqui porque se o senhor não me internar aqui, eu vou tentar de novo, e dessa vez vai acontecer. Então o médico virou para mim e falou assim, daqui você não pode sair, você vai ter que ficar internada. Eu fiquei internada, o plano, pelo que o médico falou, seria de mais ou menos de 3 a 6 meses de internação, onde eu ficaria primeiro no hospital de pronto-socorro, e depois eu seria encaminhada, naquela época, hoje não tem mais, naquela época tinha hospitais psiquiátricos, então eu seria encaminhada para a Clínica São Marcos ou para a Clínica São Domingos. Quando ele me falou aquilo, eu fui para o quarto e fiquei meio que um desespero calado, contido, porque desde que eu 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe batizou numa igreja e desde então eu sempre caminhei dentro de igrejas evangélicas. E eu sempre me envolvia nos ministérios, tinha grupo de visita, e um dos lugares que eu fazia muita visita era a Clínica São Marcos e a Clínica São Domingos. Então, quando o médico me falou, eu falei, meu Deus, que ponto eu cheguei? Porque é uma clínica, eram clínicas muito tristes, muito dolorosas. Eu falei, que ponto eu cheguei? E eu agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu nasci, era 48 horas de vida, ali eu já tinha me dado 17 anos. Com 6 anos de idade, eu tive uma hepatite, num estágio muito avançado, qual eu fiquei meses internada entre a vida e a morte, e o Senhor permitiu que eu sobrevivesse. E ali, mais uma vez, eu estava internada dentro de um hospital, numa ala de psiquiatria. Em menos de uma semana que eu estava internada ali, internou uma paciente de madrugada, e ela veio de madrugada para cima de mim com uma faca na mão e ela falou, eu não gosto de você e eu vim aqui só para te matar, eu vim aqui acabar com você. E ali eu estava muito dopada de remédio, eu não conseguia reagir, mas a única coisa que eu falava, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, tem misericórdia de mim. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque os enfermeiros vieram, seguraram ela, de manhã ela já não estava no quarto e eu perguntei, na hora do café, e a moça que estava aqui internou do lado da minha cama? E aí o enfermeiro falou assim, não sabemos, ela internou aqui, ela já saiu, ninguém viu como ela entrou, assim, aqui dentro do quarto, não era para esse quarto, e ninguém sabe como ela passou armada, porque ela estava com uma faca, mas ela já não está mais aqui. E ali os dias foram passando, dosagens de medicamentos muito fortes que eu tomava, onde eu comecei a ter rigidez em várias partes do corpo. Chegou um tempo que eu não conseguia falar, não conseguia abrir minha boca, meus braços ficaram rígidos, minhas mãos ficaram tortas, e a situação foi ficando cada vez pior. Até que um dia, num sábado, eu olhei, deitado, olhando para o teto, eu falei, Senhor, hoje é sábado, 3 horas da tarde, era a hora do meu grupo de visita reunir,
para nós visitarmos os enfermos. E hoje eu estou aqui, deitada em cima de uma cama de hospital. Ninguém vem me ver, eu estou sozinha. E eu falei, Senhor, qual é o plano do Senhor para a minha vida? Alguma coisa o Senhor tem que ter para mim. Porque eu podia ter morrido quando nasci, o Senhor não deixou eu morrer. Eu podia ter morrido com 6 anos, o Senhor não deixou eu morrer. Eu tentei me matar e o Senhor não deixou. E eu conversei com o Senhor. E nas últimas palavras ali daquela conversa, eu falei para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor me ama porque eu sinto a Tua presença em mim. Mas eu não aguento mais sentir o que eu estou sentindo. Falei, Senhor, eu sinto falta de estar na igreja, eu sinto falta de estar com o meu grupo de visita. E eu estou aqui. Falei, Senhor, está me ouvindo? Eu sei que o Senhor está, então me dá um sinal de que o Senhor está me vendo, que o Senhor está me ouvindo e que eu não estou aqui sozinha, largada dentro desse hospital. Falei, manda um anjo, Senhor, move os céus, move a terra, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque passou mais uma noite e veio outro dia. Deu o horário da visita, as outras pessoas do quarto sempre recebendo visita, e eu já estava tranquila que eu até então não tinha recebido visita de ninguém, nem da minha mãe. E aí, de repente, subiu o guarda, parou próximo ao pé da minha cama e perguntou, quem que é a Liliane Paiva? Falei, sou eu. E ele falou assim, olhou, cadê o rapaz que veio te visitar? Falei, não, o senhor está enganado, não veio ninguém me visitar. Ele saiu, voltou de novo, fez a mesma pergunta, um tempo depois. Passou mais ou menos uns 30 minutos, ele voltou de novo, já um pouco alterado, um pouco nervoso. E aí ele colocou a mão na cintura e falou, como é que é, moça? Você vai ficar brincando comigo? Eu estou aqui trabalhando. Eu falei, moça, eu não estou brincando com o senhor. Ele falou, moça, entrou um rapaz aqui, ele veio te visitar. E eu e meu colega segurança, nós já procuramos ele aqui dentro e a gente não encontra ele. E lá embaixo tem um monte de gente para te visitar. Só que a gente não pode liberar ninguém para subir, porque esse rapaz subiu e ele não desce. Falta 5 minutos para a visita acabar e você não vai receber a visita de quem está lá embaixo, porque o rapaz não desce. Ele saiu, porque eu falei com ele, não tem ninguém aqui, ele saiu. Eu fui até a janela, que era próxima à minha cama, e olhei, chamei o pessoal. O pessoal estava tudo lá embaixo, pela primeira vez. Os jovens que faziam parte do meu grupo de visita estavam tudo lá embaixo, todo mundo deu um tchau. E o moço gritou, não vai subir. Ele voltou lá no quarto e falou, moço, para com essa brincadeira. E aí eu falei, meu Deus, moço, eu não estou brincando, ninguém vem me ver. E aí, eu falei, moço, o moço que veio me ver, que o senhor falou que ele veio me visitar, ele deu o nome para o senhor? Deu. Ele passou na portaria, ele deu seu nome, o número do quarto, o número do leito e assinou. Só que ele subiu e ele não desce, a gente não viu ele aqui ainda. Falei, então, deixa eu ver, às vezes é alguém que eu conheço, ele assinou. Qual que é o nome que ele assinou? Ele falou, ele assinou Gabriel. Só consigo entender Gabriel, é o único nome que está para entender. Aí eu fechei meu olho e falei, moço, o senhor não vai encontrar. Ele é a resposta de Deus. Ontem eu clamei e pedi a Deus que movesse os céus e a terra e me desse um sinal de que eu não estava sozinha. Deus mandou o anjo Gabriel me visitar. E ele foi embora, e quando eu deitei na minha cama, eu de olhos fechados, eu senti, né? A gente percebe quando tem um certo vulto perto da gente, e eu senti um perfume muito gostoso dentro do quarto, e senti como se tivesse uma mão ali, próxima a mim, na minha cabeça. E aí eu abri o olho e não tinha ninguém, e aí entraram 6 passarinhos, eles rodaram em cima da minha cama, cantaram e saíram de novo. Eu agradeço a Deus, irmãos, resumindo para não tomar muito tempo, porque passados uns dias eu recebi alta. O médico falou comigo, eu vou te dar alta, não vou te mandar mais para o hospital, vou te mandar para casa e qualquer coisa você volta. Me passou um coquetel de medicação para tomar. Eu tomava tantas medicações que eu andava como um robô. E fui para casa. E toda aquela sensação, todo aquele sentimento, continuou, não melhorou. E aí, passado um espaço de tempo, que eu não me recordo perfeitamente para poder falar, eu fui na igreja um domingo de manhã. E naquele domingo, após o culto da mocidade, tinha uma visita para uma jovem que tinha sofrido um acidente.
E aí os irmãos me perguntaram, Liliane, você quer ir? Você está em condição de ir? Eu falei, quero. Eu amo fazer visita, então eu falei, quero. Só que com a quantidade de remédios que eu tomava, irmãos, eu não estava podendo ficar um espaço maior de tempo sem me alimentar. Eu tinha hipoglicemia, eu tinha queda na pressão. E eu terminei o culto e fui. E andamos muito. Então no caminho eu acabei passando mal, desmaiei. E acabou que gerou uma situação muito desconfortável, muito ruim, né? Porque as pessoas interpretaram de outra forma. E aí gerou muito comentário, gerou muita conversa desnecessária. E aí ligaram para minha mãe me buscar. E aí eu tenho a imagem nítida daquele dia, que a minha mãe, quando eu entrei no quarto, a minha mãe falou para mim, segurou assim na porta e falou comigo assim, dá um jeito de parar com essa palhaçada. Você não precisa de ficar desse jeito. E olha a vergonha que você me fez passar agora diante de toda a igreja. E eu não tinha que falar com a minha mãe. Ela saiu e eu fui chorar. Fui chorar. E ali eu falei, Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor está comigo. E aí, irmãos, é a parte que eu falei que não é que estou aconselhando. Não, a medicina está aí para ser usada. Mas na minha vida foi a forma que o Senhor quis entrar e quis operar. Então a gente tem que ter entendimento, né? Não, quem faz tratamento, continue fazendo, né? Eu estou contando o que o Senhor fez, é a forma que Ele operou na minha vida. Ali eu peguei todos os medicamentos, esperei todo mundo dormir na casa, peguei todos os meus medicamentos, em desespero mesmo, chorando muito. Coloquei tudo assim dentro da blusa, eram muitas caixas, eu coloquei tudo dentro da blusa. Levei no vaso sanitário do banheiro, tranquei a porta, ajoelhei ali. Eu ajoelhei e fui jogando comprimido por comprimido dentro do vaso. Enquanto eu jogava, eu falava, Senhor, Tu és o Deus que me criou. Tu és o Deus que me formou. Todos os meus dias já estavam escritos pelo Senhor. Se o Senhor me permitiu viver, não vai ser a depressão que vai me levar. Porque hoje eu estou entregando a minha vida nas Tuas mãos como nunca entreguei antes. Eu não vou tomar mais um comprimido desse, porque eu não vou aceitar mais essa situação. Eu nasci para Te louvar. Eu nasci porque o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu ainda não sei qual é esse plano, mas o Senhor sabe. E fui jogando, comprimido por comprimido, até acabar todas as caixas de remédio. Terminei, chorei muito, o Senhor visitou muito a minha alma e fui deitar. De madrugada eu acordei o prédio inteiro, porque eu acordei gritando. Minha tia desceu lá embaixo, era 4 e pouca da manhã. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí no outro dia foi que eu consegui falar, né? Quando clareou o dia, eu falei para minha mãe, agora eu estou liberta, porque de madrugada o Senhor permitiu me ver. Senhor, eu vi uma luta muito grande. Naquele momento ali, tinha uma luz muito grande, onde eu estava na cama, e tinha bichos ferozes. Eles tentavam me pegar, mas aquela luz me cobria. E eles foram embora. De tanto pelejar, eles foram embora, que foi na hora que eu gritei. E desde aquele dia, irmãos, nunca mais. Hoje eu tenho 39 anos, eu tinha 17 anos. Eu nunca mais tomei um comprimido de depressão, nunca mais tomei um comprimido para dormir, nunca mais tomei um comprimido para ansiedade. E nunca mais senti aquilo que eu sentia, porque Deus me libertou. Então, quando eu conversei com o pastor, eu vim aqui no culto domingo passado, e eu falei, pastor, passou um filme, porque o Senhor fez uma obra na minha vida. E aí, o que o pastor falou que me deu força, né? Primeiramente de estar aqui, foi que ele falou assim, minha irmã, hoje a gente vê as obras do Senhor muito pelo que está relatado na Bíblia. E a gente precisa de ver que o mesmo Deus que opera no passado, Ele ainda está vivo e Ele opera na nossa vida também. E Ele é o Deus que operou no passado, é o Deus de milagre, é o Deus que curou cego, é o Deus que pôs paralítico para andar, é o Deus que me livrou da morte, do suicídio e da depressão. Então hoje eu louvo e glorifico ao Senhor pela minha vida, por me dar esse privilégio de ser acolhida por Ele, de ser curada. Porque eu posso dizer que eu fui totalmente curada. O Senhor teve misericórdia da minha vida e restaurou, tem me restaurado dia a dia, me dado a graça de aprender com eles. Então, eu queria compartilhar com os irmãos e dizer para os irmãos que
Depressão não é brincadeira, irmãos. A depressão existe, não é falta de Deus. Eu ouvi muito isso, eu ouço muito isso. Eu trabalho na área da saúde e eu ouço muito isso. Vai orar, né? Vai rezar, vai orar. Está com falta de Deus, mas não é falta de Deus. Nós temos um corpo físico que ele sofre as penalidades do pecado, sim. Mas a depressão existe, ela precisa de tratamento. E acredito eu que sim, ela passa por um estágio que chega a ser espiritual a partir do momento que você tenta um suicídio, por exemplo, porque primeiro teve um quadro físico muito grande ali, mental. Então vamos olhar para o outro com a mesma misericórdia que o Senhor olhou para nós. Antes de nós julgarmos, né, antes da gente apontar o dedo, porque cada um de nós tem uma luta, tem uma história, tem uma alegria, tem uma tristeza, mas antes de tudo nós somos irmãos em Cristo Jesus. E quem nos capacita é Ele, sem Ele nós não somos nada. Então, que Deus abençoe e que hoje, eu falei para a irmã que um dia, há 8 anos atrás, falou para mim, um dia eu te vejo diante de um povo, não sei o que você vai falar, mas eu te vejo, eu acredito que foi de Deus. Porque no dia que eu conversei com o pastor, eu já tinha até, não estava lembrando muito disso. Cheguei a lembrar muitas vezes e falei assim, acho que esse dia aí não vai chegar não. Mas no dia que eu conversei com o pastor, quase à noite, na hora que eu entrei para o meu banho, assim, quando eu fui ligar o chuveiro, me veio direitinho aquele momento que aquela irmã falou. Então o Senhor alcançou a minha vida, alcançou a minha alma, e eu tenho certeza que Ele alcançará muitas e libertará das garras do inimigo para salvar. Né? É isso. Deus abençoe.